Oi, tudo bem, pessoal? Primeiramente, estamos muito felizes de poder, estar entregando esse documentário para vocês poderem assistirem. Creio que vai ajudar bastante no processo pedagógico de cada um. E eu quero dar essa introdução porque eu, como professor de sociologia da turma, pensei num modelo pedagógico alternativo para que a gente possa fugir um pouco, né, Vitor? Para que a gente consiga fugir um pouco das provas, daquele método tradicional. O método tradicional também funciona, mas é importante a gente conseguir, como os meninos estão no ensino integral, vocês ficam o dia inteiro aqui na escola, pensei em algo diferente para a gente fazer, né? Para a gente poder se divertir, para a gente poder brincar. E o principal, para que vocês consigam pensar em algo que traga este senso crítico. Então, inicialmente a gente pensou num tema que é para falar sobre as mineradoras e o impacto que elas causam aqui nessa comunidade. Então, todos os alunos aqui são moradores dessa comunidade e ninguém melhor do que eles para poder falar sobre. Então, eu estou aqui apenas como mediador, mas a principal função é trazer a opinião dos moradores, da escola, de todos nós. A principal opinião está sobre aquele que vive nesse contexto, que são vocês. Então acho que é muito importante, estou muito feliz, espero que vocês gostem muito de assistir. E é isso, muito obrigado. Valeu, falou. É isso aí. A história da mineração no Brasil e na América Latina, ela está fortemente associada à colonização. Então, desde as expedições dos bandeirantes em busca de ouro aqui em Minas Gerais, passando pelo ciclo do ouro até a mineração moderna, a gente percebe essa lógica colonial que se baseia na exploração predatória da natureza e na destruição e desarticulação das comunidades que vivem nesses territórios que são atingidos pela mineração. Quando a gente está falando de mineração a céu aberto, a gente está falando de uma mineração que necessariamente produz danos e perdas ambientais graves e que muitas vezes são irreparáveis. Então, para a gente constatar isso, basta pegar uma imagem via satélite e ver a quantidade de áreas que são desmatadas para você abrir uma mina a céu aberto, né? E quando a gente está falando desse desmatamento, não são só as árvores que a gente tá falando, assim, né, em termos de impactos e efeitos, mas de toda uma perda de biodiversidade, de animais, insetos que terminam por deixar de existir naquela região, da alteração nos cursos de água, na destruição de nascentes, porque você está literalmente comendo uma montanha, uma serra, na contaminação dos cursos de água, dos rios, né? E esses danos, eles não são simplesmente ambientais, né? A gente está falando de danos que são socioambientais porque justamente incidem sobre a relação das comunidades que vivem nos territórios com aquela ecologia que é uma relação que ela é resultado de um processo histórico de anos. Então a gente tem comunidades, né? Alguns territórios onde é que você tem famílias que estão ali há séculos, mais de século vivendo naquele território e desenvolveram práticas para cultivar a terra, para cuidar do rio. Então são modos de vida que eles articulam agricultura, pesca e outras formas econômicas, né, outras atividades econômicas e culturais e que na maior parte das vezes não são considerados ou então são considerados de forma muito superficial nos estudos de impacto ambiental que orientam o processo de licenciamento, né? Então, isso está muito bem registrado no Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais, que tem fichas descritivas sobre os casos de conflito envolvendo a mineração em vários lugares aqui de Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro, por exemplo, que é um caso bem emblemático assim, dos efeitos que a mineração gera na sociedade. Assim. E a gente também pode falar dessa lógica colonial a partir do ponto de vista econômico também, né? Que muitas vezes o principal argumento, né, que os defensores, né, da mineração, as empresas apresentam
quando querem implementar um empreendimento minerário é de que a mineração vai trazer desenvolvimento para determinado município, de que ela vai gerar empregos, vai gerar renda. E aí a gente tem algumas questões que precisam ser levantadas quando a gente está falando da relação entre mineração e desenvolvimento, né? Acho que o primeiro ponto que é importante ressaltar é de que hoje em dia no Brasil a mineração, né, a atividade minerária, a mineradora que exporta o minério bruto para outros países, ela é isenta de impostos, né? A gente tem uma lei que se chama Lei Candir, que foi aprovada na década de 90, que prevê que a exportação de commodities, né, que são justamente essas matérias-primas, elas não precisam pagar o ICMS, que é um imposto estadual, e aí a gente acaba incentivando que as mineradoras vendam esse minério bruto, que tem um baixo valor agregado para países industrializados, e quando a gente precisa de ferro, de aço, por exemplo, para construção civil, a gente vai e compra esses materiais dos países industrializados pagando um valor bem maior, né? Além disso, a gente também tem o caso da CEFEM, que é uma compensação financeira que é prevista na Constituição, que as mineradoras têm que pagar pela atividade que elas estão exercendo, mas recentemente saiu uma matéria no Observatório da Mineração que mostra que nos últimos 5 anos as mineradoras podem ter sonegado cerca de 35 bilhões de reais. E é um recurso que deveria estar sendo investido na saúde, na educação, na diversificação econômica do município, para que ele não fique dependente da mineração para sempre, porque em um momento os minerais de uma determinada jazida, eles vão se esgotar e aí a economia do município vai ficar como, né? Então esse CEFEM é justamente para contribuir para a diversificação econômica e também para fiscalizar, até para a própria fiscalização da mineração, para ver se está seguindo todas as normas ambientais. Ele não tem sido pago. E aí, por fim, acho que todas essas questões são extremamente importantes, e aí eu só queria adicionar mais uma, que é a questão do emprego, né? Que muitas pesquisas têm indicado que a mineração, esses empregos que a mineração tem gerado, muitas vezes são ocupados por pessoas que são de fora da comunidade, né? Muitas vezes são empregos que exigem até qualificações que na comunidade as empresas dizem não encontrar pessoas que têm essas qualificações. Então acaba, quando você tem a implementação de empreendimento minerário, você acaba tendo uma migração em massa de trabalhadores para uma determinada região, e isso acaba aumentando a demanda no posto de saúde, aumentando a demanda na escola, aumentando a demanda de moradia, então o preço dos aluguéis sobe. E muitas vezes esses efeitos econômicos não são considerados no cálculo dos benefícios e das desvantagens da mineração, né? Então acredito que tudo isso precisa ser melhor analisado e que é preciso romper com essa lógica colonial da mineração e entender que não é essa atividade, ou que essa atividade não pode ser entendida como a forma de se promover bem-estar e o bem viver das comunidades. Olá, hoje vamos entrevistar o Wagner, professor de Geografia, referente à mineradora localizada aqui em Azurita. Quais são os principais impactos da atividade da mineradora em termos ambientais na região? Os principais impactos são a poluição do ar, a poluição da água e o nível de desmatamento. Tudo isso vai causar um aquecimento maior, né, um aumento da temperatura média da região, além de uma diminuição da qualidade ambiental do entorno. E como a atividade da mineradora influencia na biodiversidade e os ecossistemas locais? A mineração, de modo geral, ela vai gerar impactos específicos. O principal é o desmatamento. O desmatamento, você vai diminuir a biodiversidade, tanto relativa à fauna quanto à flora. E aí, se você pensar ainda na diminuição da qualidade do ar e das águas, isso vai influir também na biodiversidade. Sim. E pode vir a existir conflitos, como bem sabemos, mais do que pode ser feito quanto a isso? Conflito sempre gera, porque qual é o problema? A mineração normalmente ela vai impactar na terra e ela precisa de, obviamente,
de terra, né? Então, assim, às vezes tem conflito que ela precisa comprar um terreno e às vezes o proprietário não quer, e isso judicializa, né? Isso vai para a justiça. E normalmente o dono da terra perde, porque ele não tem nem a informação e talvez nem o dinheiro para pagar uma equipe de advogados para defender a causa dele. Então, na maioria das vezes, a mineração ganha em função disso, muito sobre o argumento do interesse público dessa atividade. No argumento de assim, a atividade minerária tem um interesse público porque gera emprego, gera renda, então isso é de utilidade para a cidade. Então aí esses conflitos por conta de posse de terra sempre ocorre nesse tipo de situação. Sim. Como a atividade da mineradora afeta a qualidade de água, do ar e do solo na área circulante? Bom, vamos lá. A qualidade da terra, de modo geral, é em função do desmatamento e dependendo da atividade da mineração, ela vai escavar a terra. Então, por exemplo, se ela escava uma montanha e tira essa montanha, ela pode acabar interferir na circulação do ar, então vai interferir na temperatura do ambiente. A questão do ar propriamente dito, o principal impacto é a poluição, que pode ser através do beneficiamento do minério, que vai emitir determinados gases na atmosfera, e os particulados, que é poeira, por causa de trânsito de caminhão e maquinário pesado, então vai gerar muita poeira no entorno. Tanto que casas próximas à área de mineração, normalmente a roupa empoeira mais fácil, a casa em si empoeira mais fácil. As donas de casa, por exemplo, vivem reclamando disso, por exemplo, que o quintal sempre fica muito sujo, e se você deixa uma janela aberta, empoeira a casa inteira. E relativo à água, tem dois impactos. O primeiro é a extração da água para fazer o beneficiamento do minério. E o outro é jogar rejeito efetivamente nos cursos da água, que vai interferir, né, na fauna e na flora, e principalmente na fauna marinha, e na qualidade da água que a população poderia eventualmente estar utilizando. Então, essa foi a entrevista hoje com o Wagner, professor de Geografia, sobre ele explicando sobre a mineradora aqui em Azurita. Estamos aqui com Júlia Costa, moradora de Azurita. Júlia, temos algumas perguntas para fazer para você sobre a mineradora que se instalou aqui. Qual sua opinião formada sobre esse assunto? Bom, por mim, ela foi boa, porque o negócio trouxe empregos para cá. Só que tem um porém, a Azurita não aguenta tanta carreta passando. É em média umas 40 por aí, contando com bitrem, essas coisas. Então, ela foi ruim nesse ponto, porque trinca as ruas, acaba trincando as casas também por causa do peso das carretas do movimento e também do desmatamento. Desmatamento, essas coisas, então sobe poeira, tem o pó do minério que faz muito mal. Então, nesse ponto, ela foi um bom e um ruim, na minha opinião. Esse movimento te afeta de alguma maneira? Alguém da sua família já chegou até a passar mal com isso? Passar mal, não exatamente. Só que o porém é que o pó de minério já faz mal, naturalmente, para qualquer pessoa. Então, alguém que tiver algum problema respiratório, algo desse tipo, por exemplo, minha irmã tem esses problemas, minha avó, então aí piora, agrava a situação. Então, nesse ponto já é uma coisa ruim, que tem problemas, então não tem como. Em sua opinião, a mineradora trouxe mais vantagens ou desvantagens para a Azurita? Bom, se for pensar por esse modo, ela teria trago mais desvantagens. Porque tem que eu já falei antes, o pó do minério, tem o problema de Azurita ser pequena, nem cidade é. Então, no caso, as ruas não aguentam, tem o desmatamento, então, e eles não fazem nada a respeito, então tem essa desvantagem. A vantagem é que trouxe mais emprego, essas coisas. Então, é um meio termo, não que tem mais desvantagens. Você acha que a mineradora está fazendo algo para compensar os danos causados? De certo modo, eu acredito que não seja o ideal que ela esteja fazendo. Ela está tentando, sim, ajudar alguma coisa aqui e ali, só que não exatamente o que deveria ser feito. Por exemplo, ajudar as pessoas, já que tem esses problemas, tentar acabar com o desmatamento, então não exatamente. Então, o que deveria ser feito para amenizar os problemas causados? Bom, como eu citei antes na pergunta passada, poderia ajudar as pessoas que têm problemas
respiratórios, ou então tentar amenizar o pó de minério, algo que é complicado de tentar acabar. Ajudar as ruas também, que eles estão trincando, e no desmatamento, porque eles não fazem nada a respeito, e é preciso tentar amenizar esse desmatamento, porque senão não vai ter mais floresta, essas coisas, e vai ficar tudo na poeira. Então isso é um lado bem ruim, que deveria sim ser arrumado. Muito obrigada, Júlia. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. Hoje eu vou estar entrevistando a Ana Paula, referente à mineradora que está localizada aqui no distrito de Azurita. Qual é a opinião da senhora sobre a mineradora que se instalou aqui em Azurita? Para mim é uma excelente coisa para trazer mais emprego aqui para a cidade, para a população, né? Sim. Você é afetado de alguma maneira pelas coisas que ela faz, poluição, desmatamento? Não. Em sua opinião, a mineradora se trouxe mais vantagens ou desvantagens? Para mim, vantagem. A senhora acha que está fazendo algo para compensar a mineradora, os estragos que ela está fazendo nas ruas? Sim, sobre isso aí, sim. O que a senhora acha que deveria ser feito para amenizar o que ela está fazendo, o que as pessoas estão pensando sobre ela? A mudar o trajeto dos caminhões, né? Que tá estragando as ruas, os caminhões, às vezes arrancam os fios da luz aí. E essa foi a entrevista de hoje. Hoje encerramos por aqui a opinião da Ana Paula sobre a mineradora. Bom dia. Por que eu terminei com bom dia? Eu estou aqui com o Olavo, morador de Azurita, para fazer algumas perguntas sobre a mineradora que se instalou aqui. Qual é a sua opinião sobre? Eu acho bom, alguns pontos bons e alguns pontos ruins. Igual, vai dar emprego para a cidade, e as coisas ruins que tá estragando muito as ruas. Como eu moro aqui na rua onde passa o caminhão, tá estragando bastante. E ela está te afetando de alguma maneira? Eu não. Pra mim, tanto faz. Não tem muita coisa, não. Você já chegou a saber de alguém que já passou mal com a poeira, alguma coisa do tipo? A poeira mal não, mas aqui no supermercado mesmo suja muitas prateleiras. Nós temos que ficar limpando toda semana. Ficar passando muito pano, limpar a rua, varrer, essas coisas. Na sua opinião, a mineradora trouxe mais vantagens ou desvantagens para a Azurita? Tá dando mais vantagem, por causa que está fazendo muito patrocínio, futebol da cidade, tá ajudando bastante a arrumar a quadra, então acho que deu mais vantagem. Você acha que a mineradora está fazendo coisas para compensar os estragos? Sobre os estragos, não. Eles estão fazendo outras coisas, mas de estrago até hoje não consertou nada não, porque fiquei sabendo até que o barranco ali tá meio desabando ali na Joaneta, aí não tá fazendo nada lá não. O que deveria ser feito para amenizar os problemas causados pela mineradora? Eles dão mais atenção sobre as coisas, ficar perguntando à sociedade o que está acontecendo, que pode melhorar, o que quer que a gente faça, e eles fazem o trem. Obrigada. É isso. Estamos muito felizes que vocês tenham assistido nosso documentário. Espero que vocês tenham gostado, né, Nath? Né, Júlia? Espero que vocês tenham gostado e que vocês pensem e comecem, e todos aqueles que assistirem, desenvolvam o mais importante para nós, né, que é a ideia do senso crítico, que é vocês puderem conseguir assistir algo e se enxergarem naquilo, se enxergarem na nossa narrativa, se enxergarem naquilo que conseguimos e esperamos conseguir trazer para vocês. Ficamos muito felizes e espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Espero que seja o primeiro de muitos, para que a gente consiga trazer isso para a educação, trazer esses meios alternativos, para que os nossos alunos consigam se entender no meio social que vivem e, através deste meio, mudá-lo. Isso é o mais importante, pensarmos sobre o meio e mudá-lo. Então esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado!